Eu vou gravando aqui, galera, pra gente ter esse registro para depois também. Eu vou aqui na sequência do que tá aparecendo para mim. Primeiro aqui eu tenho o Ailton, né? E Ailton, dá um mute aí no teu microfone e conta pra gente um pouquinho de quem é você aí na fila do pão, cara. Oi, pessoal, sou Ailton Viana. Hoje eu trabalho na Nidu, sou UX designer na Nidu e estou aqui no grupo também, né, desde o início, para a gente falar sobre interface de usuário, né, que está se expandindo muito aí essa área em São Luís, e a gente está com esse projeto aí agora. Qualquer coisa podem contar comigo, estou disponível. Show de bola, Ailton. Legal. Ailton também é pioneiro aí, tá com a gente desde os primeiros desafios que a gente fez aqui no coletivo, né? Na sequência a gente tem aqui o Flávio Lisboa. E aí, Flávio, dá um mute aí, dá uma palhinha pra gente aí. Gente, eu tô muito surpreso de ter encontrado meu colega de trabalho, Ailton, aqui. Eu também trabalho com ele na Nidu. Legal. Eu tô começando agora começando a minha viagem no mundo do UX e UI. Eu não me considero UX designer ainda, porque eu acho que tem que ter uma certa bagagem para ser UX. UX, é verdade. Mas eu tô caminhando para lá. Eu cheguei aqui através da minha amiga Maísa, que também Legal, trabalha na legal. Nidu, e tô curioso para saber o que vai rolar aqui. Então, Obrigado, nós já gente. descobrimos que esse aqui é um grupo da Nidu, viu, galera? É o Estou vendo aqui. complô da Nidu aqui. Legal, bicho. Logo nessa coisa a gente tem o Gabriel Lisboa, o mestre. Bora lá, Gabriel. E aí, galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sou Gabriel Lisboa, né? Atualmente atuo como freelancer aí, mas digamos que eu fui encontrado aí por esses anjos, Otto, Gineton, que me deram uma luz aí quando eu estava começando. Eu já trabalhava com tecnologia há 3 anos, né? Sou formado em sistemas e estudei com a Ailton também, né? Um pouquinho ali, pegamos algumas cadeiras juntos. E é isso aí, eu já me denomino como UX, né, UI design, né, tentando puxar cada vez mais para o UX, né, como o pessoal comentou, bagagem conta muito para você desenvolver experiências e com os meninos aí eu evolui muito, cara, em período de 6 meses, basicamente, tipo, fazer. Ficou mudo aí pra gente, Gabriel. Aqui. O pessoal acha que o Gabriel tá falando sozinho ali. Tá mudo pra mim aqui. Tá mudo pra vocês também? Oi. Opa, no finalzinho a gente não conseguiu ouvir o que tu falou, cara. Depois dos 6 meses. Tipo assim, eu comecei tem 6 meses, né? A última, eu lembro até hoje, a gente se reuniu dia 31 de dezembro de 2019, tem até Eita, uma foto. cara. Tem a foto lá no grupo e foi a partir dali, cara, que realmente foi um marco para mim de carreira, né? Falei, cara, encontrei umas pessoas que me deram um up mesmo, né? Então aproveitem, a galera que tá aqui é muito boa e são gente boa também, não só profissionais bons, são humanos bons, né? Isso aí é o mais importante. Show de Tamo boa, junto. show de bola. A gente vai pular aqui pro Caio, porque o Gineton vai se apresentar no comecinho, né, Gineton? Então a gente vai pular aqui pro Caio Gaspar. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Otto, escuta, tipo, libera o Michael Douglas, ele tá querendo Já entrar tô aí. liberando o Kaique e o Michael. Valeu. Ok, beleza. Fala, Caio. Então, gente, meu nome é Caio, eu sou formado em design, eu já estou nessa parte de UI e UX já faz um tempinho, desde a época da faculdade que eu sempre procurei aprender e estudar sobre essa área, porque sempre me interessou. Atualmente eu trabalho como designer na Imagina Kids e eu trabalho também na parte de UI e UX do aplicativo, né, no caso da plataforma da Imagina Kids. Show de bola. Caio também já conhece há um tempinho, né, Caio? Nessa lida de entender um pouquinho mais sobre o UX, a gente acabou trabalhando junto em alguns projetos também. Foi, verdade. Legal. Logo em seguida a gente tem aqui, pessoal, Kaique. Kaique acabou de entrar, né? Poder dar um mute aí, Kaique, e falar um pouquinho pra gente quem tu és aí, só pra gente se conhecer melhor antes de começar. Acho Depois, que ele tá no, é, ele tá no, tá mudo ainda, né? no iPhone, eu acho que. Tá certo. A gente também tem o Luan aqui, Luan Matheus. Não conheci ainda, Luan. Luan tá por aí? Opa. Opa. E aí, galera, beleza? Fala, Tá me Luan. ouvindo? Beleza. Beleza, cara? Certinho, Fala, cara. beleza? Boa tarde. Boa Pô, eu tarde, vim por cara. causa o Kaique compartilhou aí no Instagram. Eu achei Aham. interessante participar, saber que comunidade que é essa daí, o que vai Sim. rolar. Eu sou designer, já tem desde 2005.
Atualmente eu trabalho como UX designer na Accurate, uma empresa da capital de São Paulo, mas eu sou do interior. E tem uma filial próxima da minha cidade aqui. E eu voltei, já trabalhei nela uma vez, aí eu saí e agora eu voltei para ela de novo tem uma semana. Show de bola. Tu estás em Muito São legal, Paulo, cara. então? Oi? Tu estás de Sampa ou de São Luís? Eu sou de São Paulo. Eu sou interior de São Paulo. Uhum. Já ouviu falar de São José do Rio Preto? Já sim, já sim. É próximo. Um pouquinho mais longe disso. Tá certo. Então, beleza. É isso Depois, a gente tem aqui também o Michael, né, Michael? Dá uma palhinha aí quem tu és pra gente ir rapidinho. E aí, rapaziada, boa tarde. Boa. Boa tarde. Pois é, então, eu fiquei sabendo da live agora. Eu vi o Kaique que compartilhou e eu conheci o Kaique através do Gil, do Weeboost, que eu tô fazendo o curso Aham. dele. E eu O sou Gilberto iniciante. falado, né? Eu sou Gilberto, né? iniciante. Aham. Legal. Começando agora, eu tenho um background já como designer gráfico, já trabalho já tem uns 3 anos e decidi migrar para o iDesign. E eu estou aí na caminhada, buscando aprender o máximo possível e qualquer livezinha que eu estou vendo aí, eu tô caindo para Tá dentro. caindo dentro. Show de bola, é isso aí. Legal, gente. Aí depois a gente tem também a Jéssica aqui, né, Jéssica? Sim, sim. Vamos lá, Jéssica. Vocês- Estamos te ouvindo bem. Pode falar. Eu sou a Jéssica, trabalho no Project for Me, é uma empresa de gestão de projetos da Paraíba, Campina Grande. Eu estou trabalhando como front-end e UX design, e aí eu conheci vocês pelo Kaique, eu conheço o Kaique, Sim. e aí vamos ver no que é que dá, né? Quero aprender mais um pouquinho aí de UI design. O Kaique Show de trouxe bola. todo mundo. Pô, todo mundo está aqui pelo Kaique. Quem não é da Nidu conhece o Kaique aqui, pô. O Falta Kaique mais alguém é aqui? Falta o sensacional. Luiz, né? Acho que o Luiz. Fala, Luiz. Boa tarde. Boa tarde. Dá um review pra gente aí, Luiz, a tua curiosidade com o UI design. Então, cara, eu sou formado em design, estudei com o Caio, aí Caio Gaspar também, outro influenciador aqui do grupo. influenciador aqui também do grupo. E, cara, eu tô aí, forma bem recente também, e eu vim pela parte do Otto, já conhecia, o Otto principalmente. Pô, a primeira pessoa. Pois é. Eu tenho um hobby que eu tô mantendo, que é trabalhar com jogos, né, desenvolvimento de jogos, então eu trabalho de forma independente, e a parte de UI, de UX, o interesse vem daí, né? Sim. Da parte. Então, toda a minha experiência, que é pouca, né, com interface e jogos, foi dessa parte de desenvolvimento de jogos independentes mesmo. E estou trabalhando recentemente, agora comecei a trabalhar faz 2 semanas mesmo, lá na Indie Raps, lá do Grupo Matheus, na parte de aplicativos também. Nossa, show. A gente tem mais alguém que ainda não se apresentou? Acho que tem o Michael, Chegou o Malvão aí também. Malvão aí. Malvão, tá aqui? Olha aqui. E aí, tô ouvindo? Fala aí, Beleza, Malvão, tá aqui. Vou botar minha câmera aqui, pô. Bora todo mundo sair. Bora quero ver Malvão. Malvão. São Luís todinha tá aqui. Caraca, eu gosto massa, bicho. É pra se apresentar, sim, qual que é a nossa intimidade com o tema aqui UI design antes de Jiu-Jitsu começar a falar sobre grid. Já que o gato de Malvão derruba esse computador. É verdade. E, pô, eu tô com o maior medo. Eu tenho que levar na assistência dia 28. Eu espero muito que a Apple cubra, cara. Que é uma facada, não dá. Então, gente, quem não conhece, meu nome é Pedro Malvão. Eu trabalho hoje mais com direção de arte, né? Essas coisas. Tenho um pouco contato com design de interface. Eu tive mais na post, trabalhando com o Otto, bem de leve. Mas não é muito minha área, não. Mas eu sempre gosto de ficar atento, sabendo como é que funciona, para aprender coisa nova. Até porque tá muito relacionado a design gráfico. Então tá uma coisa muito próxima da outra. Então, para mim, é interessante. É isso. Legal. Obrigado. Tem mais alguém, gente, que ainda não se apresentou? Deixa eu ver. Eu acho que só mesmo o Kaique mesmo que ele Só tá Kaique. se... Michael já foi? Já? Eu não lembro aqui. Sim, eu só esqueci de falar onde eu sou, né? Eu sou da cidade chamada Barreiras, Bahia, não sei se vocês conhecem. Bahia? Não conhecia ainda, cara. Vila da Bahia, eu, inclusive, conheço aí o São José do Rio Preto do Luan, já passei por aí já. Legal, isso.
Então, show Legal de bola. demais. A gente achou que esse negócio ia ficar só em São Luís, mas a gente tá... Ficou O não, primeiro ficou call não, já ficou tá não. saindo aqui das barreiras do estado aqui do Maranhão. Mas Poxa, tá legal tem saber que gente tem boa gente... por isso, né, cara? Não, bom demais, bom demais. Que massa, cara, que massa. O bom também aqui, cara, é que assim, tem muita gente aqui que é garoto prodígio, eu diria assim. O Malvão trabalhou comigo na Post, né? O Malvão começou na Post, era menor de idade ainda. Trabalho contigo. Trabalho contigo. Era quase isso. Legal, era- legal. Ele poderia ser Era preso. aprendiz, eu juro, era E aprendiz. não tinha 18 Eu anos na confundi as época, coisas pô. Eu não aí. tinha 18, eu tenho nem... Otto que foi muito corajoso. Você, rapaz, eu vou dar uma chance pra esse moleque aí. Aí ele botou. Hoje o cara tá como diretor criativo na Fox, que é uma empresa bem Pô, tá grande aqui doido? em São Luís, cara. Então é admirável ver isso, né? O crescimento, né? E, Aí, galera, assim, assim, quem no caso quiser, tipo, no caso, botar aí no chat, no caso, o seu Behance, pra, tipo, depois, sei lá, a legal, galera pra gente... dar uma Vou botar meio aqui. sacada, vocês podem colocar aí, pô, o Behance de Otto, o de Malvão aí, o da galera, sensacional, vocês podem ir sem medo, viu? A galera A gente só trabalhava, pô. Agora que a gente tá com a pô, Caio tem também ótimos trabalhos, saca? O Kaique também, pô, o Kaique tem um Behance, tipo, fenomenal, assim, então coloquem aí, tipo, depois, eu não sei se dá pra fazer isso agora, mas... Vou botar aqui, eu botei. Depois, vocês Depois podem também botar tem aí. o grupo. O grupo é legal porque, como o grupo é no Telegram, as mensagens ficam fixadas lá todo o tempo. Então, a qualquer momento, vocês podem conferir lá esses links e dar uma olhada nos portfólios aí um do outro, né? Mas Legal. vamos, já que todo mundo já se conhece aqui, né, mais ou menos, né, para começar, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre quem vai ser o nosso apresentador de hoje, né? A gente vai fazer esse talk aqui sobre grids com o Ginito, né? E o Ginito é um cara que eu conheci quando eu trabalhava ainda vendendo sorvete, né, Ginito? Essa história é muito boa. Não vou contar a história Nossa, aqui, isso vai ficar para um outro call, pode deixar. E essa história é muito boa. a gente era designer na época, né? Trabalhava de alguma forma a gente estava ligado com designer, mas designer de alguma forma nessa época não dava dinheiro pra gente, né? Então a gente tinha que se virar com o que a gente sabia fazer. Então eu, como era vendedor também, eu me virei vendendo e eu conheci Ginison como um atendente de farmácia, né? Um farmacêutico. Atendente de farmácia, que só E aí receitava dipirona e paracetamol. Resolvia todo o mal do mundo com dipirona e paracetamol. E aí, 7 anos pra frente, cara, a gente trabalha juntos hoje aqui. O Ginito como freelancer, que assim é um asset valioso para a gente lá na Post Machine, né? A gente já teve, acho que, a oportunidade de trabalhar para mais de 7 projetos juntos, né? Construindo interfaces de websites e até também interfaces de aplicativos juntos, né? E nesse processo eu diria assim que a gente aprendeu muito, né? Com cada uma das pessoas que estão aqui também, né? Então muita gente que está aqui a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto ou conversar em algum momento sobre o UI design. E o Ginito é esse cara que para mim, assim, é uma figura que eu gosto muito de centralizar, pelo menos a parte inicial dos meus projetos, a parte de desenho, né? Porque eu entendo que ele é um cara que estuda muito, né? E que saca bastante, né? Então, esse talk com o Ginito sendo o apresentador aqui caiu no colo dele de repente, né? Eu falei assim, cara, bora movimentar esse grupo, vamos vamos trazer um conteúdo legal, tal, tu falar sobre grid. Eu mandei a mensagem para ele, né? Ele não respondeu. E aí, enquanto ele não respondeu, eu me afobei e joguei lá no grupo, né? Porque, galera, domingo o call vai ser com o Ginito, né? Quando ele olhou lá no grupo, ele falou, porra, agora já era, não tem jeito, né? Então, obrigado por ter aceitado o convite aí, viu, Ginito? Por junto, cara, também vontade. Por livre e espontânea pressão, né? Então, vamos lá. Ai. Posso iniciar aqui, galera? Agora. Cara, é o seguinte, eu tô saindo de uma pequena virose aí. Relaxa, não é o corona, fica tranquilo, tá tudo certo. Não testou positivo? Mas assim, eu tava esses dias tipo doente e eu ainda tô com alguns resquícios dela, né? Tipo, eu tô com uma tosse ainda que tá bem chata. Mas eu tô já quase 100%, né? Então, tipo, se eu tossir aqui, fique tranquilo que não pega via internet, não, relaxa. Vamos lá. Cara, como o Otto falou, esse talk aqui, ele caiu, tipo, assim, como, tipo, no caso, no meu colo, e eu, assim, eu tô, tipo, rodando com ele
3 projetos e ele me joga isso aqui, saca? Assim, ó, tá aí, ó, E aí eu tive que, tipo, preparar, tipo, alguns slides. Eu tava até hoje de manhã conversando no caso, o Kaique, eu tava falando pra ele, cara, é o seguinte, eu aceitei, e quando eu aceito algo, eu me dedico, assim, o máximo possível. Então, assim, eu, tipo, fui mesmo atrás, tal, construir algo, no caso, com muito carinho aqui. Quero, de antemão, agradecer cada um que disponibilizou o seu tempo para estar aqui agora, que eu sei que tempo é um ativo que a gente preza, né? E, tipo, eu, pelo menos, eu prezo muito pelo meu tempo e, pô, saber que vocês estão dedicando tempo a estar aqui agora para participar desse talk é algo, assim, muito legal. Tipo, agradeço mesmo de coração, saca? Sobre o talk, a gente vai fazer... Deixa eu compartilhar a minha tela aqui, acho que eu nem estou compartilhando. Ainda não. A gente vai fazer um talk tipo rápido, eu não quero me prolongar muito, vai ser um bate-papo bem rápido assim, sobre grid, né? E basicamente eu coloquei aqui basicamente o que é que nós vamos ver nesse talk, né? Gente, isso aqui são assuntos que, assim, cada assunto deste aqui rende um talk, saca? Então, assim, eu vou dar pinceladas sobre tipo, diversos assuntos, e aí depois, tipo, quem tiver, no caso, mais, como é que fala? Mais assim, tipo, no caso, curiosidade de saber, cara, eu quero saber mais sobre isso, aí vai lá a fundo, pesquisa e tal, tem muito material aí bacana. E, assim, eu vou dar uma pincelada, basicamente, em cima de alguns assuntos. Assuntos esses. Eu vou falar um pouco sobre a história do grid, né? Uma pequena introdução. Vou falar um pouco sobre definições do grid, do que é o grid dentro do UI. Vou falar um pouco sobre sistema modular, o que compõe um grid, os principais frameworks, né? Que hoje a gente, no caso, utiliza. Vou focar um pouco no Bootstrap, né? Que é o que a gente usa hoje lá tipo, no caso lá na Post Machine. E aí, tipo, no final a gente vai ter um pequeno desafio aí para ver se tipo a galera lá tá afiada, ela conseguiu captar legal, beleza? Tá todo mundo comigo? Todo mundo entendeu certinho? Vamos lá, né? Vocês estão ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Vamos iniciar aqui então. Cara, vou iniciar aqui falando um pouco sobre onde que surgiu o grid, quando que no caso ele surgiu. Cara, o grid ele não tem uma data de quando que ele foi criado, né? Assim, cara, a noção de espaçamento, de organização, ela é algo nata do ser humano, né? Eu tava, no caso, até brincando no caso com tipo, no caso o Otto, que assim, a gente, pô, cara, eu imagino, tipo, sei lá, os homens da caverna, eles com toque, saca? Assim, porque toque não é algo que, tipo, você aprende a ter, é algo que você nasce com isso, entendeu? Então, meio que, tipo assim, eu penso assim, tipo assim, eles, no caso, brigando, cara, sei lá, essa caça precisa ficar alinhada a essa fogueira, saca? Assim, tipo, pensando, saca? Muito aleatoriamente. Então, assim, é algo que, tipo assim, é particular do ser humano, ou ao menos de alguns, entendeu? A questão de organização. E isso fica muito claro em alguns manuscritos que eles são bastante antigos e você consegue ver, entendeu? Tipo, a ideia de imagem, a ideia de, no caso, espaçamento, sei lá, tipo, tipografia com hierarquia, né? Você pode ver aqui que tem, no caso, um título, né? Você tem um subtítulo e tal. Então, assim, você consegue ver que, assim, mesmo lá no início, tipo assim, a galera ela já tinha essa questão de organizar e basicamente sistematizar coisas, né? E aí, quando foi que isso teve o boom, assim? Quando foi que, tipo, de fato, o grid ele passou a ser enxergado no caso, outros olhos, né? Como uma ferramenta no caso, verdade. A gente teve, no caso, alguns movimentos durante o século passado, né? Durante, no caso, o século passado, e esses movimentos, eles tiveram um grande impacto no uso do grid, né? No século passado, a gente teve aqueles movimentos, no caso, o movimento racional, no caso da escola lá em Bauhaus.
a gente teve o movimento do good design, que no caso ele pregava assim aquele design funcional, e tudo isso precisava ser sistematizado para atender a demanda das empresas, né? Que tipo, elas precisavam ser rápidas em seus processos. E aí o grid ele veio como uma luva, né? Para agilizar esses processos. Esse livro aqui, ele foi um ícone da época, The New Typography, né? Então, assim, ele falava sobre a nova tipografia, né? Que, tipo assim, ela basicamente era embasada em grids, né? Tipo, por exemplo, tipografias da época, sei lá, a Helvética, por exemplo. A Helvética, ela é uma tipografia que ela já foi desenhada em cima de grid, né? Ou seja, ela variava daquela tipografia mais tradicional que tipo vinha sendo no caso construída. Então, assim, o grid ele deu esse boom nessa época, né? E vamos continuar aqui falando sobre grid, sobre basicamente o que é um grid e para que ele serve, né? Assim, em rápidas palavras, o que é um grid em UI design? Grid é um elemento técnico formal formado por linhas, colunas e espaçamentos. Isso dentro do UI design, né? Porque, tipo assim, em outras áreas ele pode ter, sei lá, formas geométricas, elipses, retângulos, e aí, mas dentro do UI, ele basicamente, vocês vão ver isso como grid, né? Colunas, espaçamentos e linhas, né? Então, assim, para que serve o grid dentro do UI design? Para organizar informações dentro de uma estrutura, conservando um padrão e mantendo a consistência visual do layout em todas as suas variações. O que é, no caso, consistência? É você manter, digamos que, o mesmo entendimento que o usuário ele tem em uma tela, ele vai conseguir ter em outra tela, saca? Ele não vai ter dificuldade, por quê? Porque você conseguiu ter uma consistência, você conseguiu manter uma consistência visual, certo? Galera, eu falo um pouquinho rápido, se tiver muito acelerado, vocês me falem que eu dou uma acalmada. Vamos seguir aqui. Então, o que não é um grid? O que a gente pode dizer que, tipo assim, o que não faz parte, o que não é um grid? Assim, de forma bem simples, grid ele não é regra. Você não é obrigado a utilizar grid. Grid é guideline, certo? Grid entenda grid como se fosse um guia que você vai ou não seguir, entendeu? Se ele fosse regra, ele seria como se ele fosse um trilho, né? Você é obrigado a, tipo assim, o trem ele é obrigado a trilhar o trilho, né? Ele no caso, ele não pode sair, porque se ele sair, ele descarrilha e tipo acaba tudo. Então, o grid ele tá mais para um caminho, né? Ele serve de guia. Você no caso anda ali, mas você pode tipo, simplesmente sair no caso do caminho e depois voltar, né? Mas assim, o interessante é que você tem que saber sair do caminho e saber voltar, entendeu? Às vezes você simplesmente tipo liga o foda-se e você fala, cara, não vou usar grid, vou sair do caminho. Mas aí você simplesmente se perde, né? Você não sabe mais para onde que você vai. Então assim, é aquela velha história. Você tem que saber construir, beleza? Você tem que entender o que é um grid para você quebrar o grid, sair dele e aí você cria as suas próprias coisas, né? Gente, assim, antes da gente, no caso, passar para esse próximo slide, eu quero falar aqui que, assim, aqui eu vou estar basicamente mostrando o meu entendimento quanto o grid, né? Não é uma regra, não é o correto, saca? Grid, apesar de tipo ser algo que está aí para todo mundo, é algo muito particular, entendeu? Cada pessoa tem a sua própria experiência com o uso do grid, entendeu? Às vezes, sei lá, a pessoa ela adapta o grid para se adaptar ao workflow dela, né? Então, assim, isso aí varia muito de pessoa para pessoa, entendeu? Eu não sou aqui o dono da verdade, eu estou expondo a minha experiência, o que eu, no caso, vivi durante esses últimos 3, 4 anos aí que eu estou trabalhando com isso. E, assim, depois você vai atrás, busca o que é melhor para ti, enfim, cria o teu próprio método, né? Esse aqui é o meu método, é o que eu entendo, então, só deixando claro, né? Beleza? Vamos lá, seguindo aqui. Cara, por que a gente precisa utilizar grids para
criar interfaces. Cara, bem simples. Usar um sistema de grid, ele vai te dar agilidade, ele vai conseguir fazer você ser mais organizado na construção dos elementos dentro da tua interface. E assim, falando sobre, no caso, agilidade, se a gente conseguir extrair o máximo que o grid, ele, no caso, oferece para a gente vai ser ainda mais ágil, entendeu? O grid, ele nos proporciona algo chamado sistema modular, né? Que, tipo, no caso, você tem um grid e aí você tem módulos dentro desse grid, né? E o que seria um módulo? São elementos criados dentro de um sistema, né? Como no caso eu já falei, são no caso elementos criados dentro de um sistema de grid e eles podem simplesmente ser replicados em outras partes do mesmo layout, entendeu? Então, tipo assim, imagina que tipo, você tem aqui um módulo, um bloco de card para blog, beleza? Cara, esse card para blog, ele pode simplesmente em outra página, você pode adaptar ele para que ele se torne um card, no caso de, sei lá, algum produto, por exemplo, entendeu? Reaproveitando o módulo, e aí você tipo, meio que até facilita a vida do dev, né? Porque tipo, ele não vai ter que, no caso, construir diversas coisas para diversas situações, né? Assim, tem hoje em dia um sistema muito legal que ele se chama Atomic Design. Esse aqui é um dos assuntos que, assim, eu vou dar uma pincelada muito rápida nele, assim, para que vocês, no caso, entendam essa questão de, no caso, modulação e no caso, construção a partir de pequenas partes, né? Mas, assim, depois vocês podem ir lá no, tipo, esse sistema, se eu não estou enganado, ele tem, no caso, um site onde você vê lá ele, no caso, todo, no caso, bacaninha, saca? Então, assim, depois dei uma sacada lá, porque, assim, é um material muito bacana e quem não conhece, é meio que obrigatório você, pelo menos, saber do que se trata isso aqui, beleza? O que é um Atomic Design? É uma metodologia criada pelo Brad Frost, que é esse rapazinho aqui, onde ele sistematiza a criação de um design system a partir da menor parte de uma interface, que é o átomo, né? O átomo. Assim, o Atomic Design, ele é basicamente dividido nessas 5 etapas aqui, onde você tem átomos, que são a base de tudo, né? Tipo assim, são, no caso, matérias ou são, no caso, elementos que eles são indivisíveis, né? O que é isso aqui, rapaz? É um limite de tempo durante a call, acho que é isso. Será que vai fechar? Otto. Não vai não. Ele colocou Não, ele deu como ilimitado. Ah, tá, entendi. Legal. Beleza, vamos lá. Certo. Assim, essas partes aqui, elas são, digamos que no caso, indivisíveis, né? Ou seja, você tem, no caso, um ícone, então você não pode quebrar o ícone, né? Isso aqui, no caso, é um input de texto, né? Isso aqui é um botão, ou seja, são partes que elas são indivisíveis, né? E quando você junta essas partes, beleza? Você tem moléculas. Ó, note, aqui a gente tem, no caso, separados, e aqui quando você junta átomos, você tem moléculas, né? Que já é uma coisa mais que, tipo assim, já faz mais sentido, né? E aí, juntando moléculas, você tem organismos, entendeu? Isso aqui pode ser, sei lá, no caso, uma nave bar, entendeu? Tipo, você tem aqui, ó, moléculas, você tem aqui outra molécula, e juntando 2 moléculas, você tem um organismo, certo? Juntando organismos, você tem um template, entendeu? O que é, no caso, um template? A gente conhece como wireframe, né? É aquela página, ou é aquele template, aquela tela, que ela assim, você consegue entender o que é aquilo, tipo, aqui, por exemplo, com certeza é uma imagem, aqui é um título, aqui é um subtítulo e tal, ou então, sei lá, um texto, mas você não sabe do que se trata, entendeu? Para que vai servir? O que esse layout ele vai comunicar? Quando você insere conteúdo em um template, você tem páginas. É basicamente isso. Então, essa é a diferença de templates para páginas, né? Mas, assim, o legal da gente ver essa construção é que você vê que, tipo assim, cara, a página ela pode ser dissecada, ela pode ser literalmente blocada
e você consegue ver que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Você vai montando e depois você tem ali algo que realmente faz sentido, entendeu? Então, isso aí é muito legal você ter em mente, que, tipo assim, não é somente uma página, entendeu? São partes que vão se juntando, são módulos, e isso aí só é possível ser feito, só é, no caso, possível você ter essa conversa entre todos os elementos, porque você tem, por baixo disso tudo, um sistema de grid, entendeu? Então, vamos seguir aqui para os outros assuntos. Só um parênteses aqui rapidão, Gineton. Tu vai disponibilizar essa apresentação pro pessoal depois, cara? Cara, eu vou disponibilizar sim. Eu posso depois subir ela na bio do UI Coletivo, entendeu? Aliás, quem não segue ainda, galera, segue lá que tipo, vão ter outras causas aí, no caso, no futuro aí, entendeu? A próxima, se eu não estou enganado, vai ser com o Ailton, né, não, Otto? Vai ser com a Ailton. Exatamente. Então, assim, vai ter muito conteúdo bacana aí, no caso aí, tipo, nessas próximas semanas aí. E, assim, quem não segue, segue lá. E eu vou disponibilizar esse material, tipo, depois lá na bio do UI Coletivo, beleza? Aproveitando aqui, tu falou também sobre essa questão de vamos compartilhar mais coisas. Ninguém precisa colocar a mão no bolso não, viu, galera? Ninguém precisa pagar nada aqui. Não, é mais pelo compartilhamento mesmo, não é muito para... Não pense que vocês estão passando de um funil de vendas aqui, porque não é, não. É realmente compartilhamento mesmo, raiz aqui. Raiz. Gente, assim, alguém tem alguma dúvida do que já foi falado aí? Tipo, alguém tem alguma coisa a comentar, algum ponto? Porque meio que eu tô falando sozinho aqui, e aí se algum de vocês tiver alguma coisa aí a falar, fiquem à vontade. Dou-lhe 1, 2, 3. Tu fala para acrescentar? Não, sim, tipo, sei lá, acrescentar, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade, Marrom. Não, porque como tu falou sobre grid, é uma coisa muito interessante, como tu falou sobre o contexto histórico, que o grid em si e a simetria, não a simetria, né? A simetria, ela sempre esteve na arte, ela sempre existiu, sabe? Em todas as obras famosas, proporção Fibonacci, tudo isso. Então, tipo, pro olho humano, naturalmente, o simétrico é belo, é bonito. Então, é isso. Obrigado. Tchau. Rapaz, cara, dando uma pequena pincelada nesse assunto aí, cara, aqui tem tipo 2 outros pontos, e esse último ponto aqui, ele é muito legal, que assim, basicamente o grid, ele não garante equilíbrio ao teu projeto e muito menos beleza, né? E aí eu vou contar um caso aqui, um caso, a gente fala por aqui. Certo. Cara, esse caso, ele é muito assim, emblemático para mim, porque ele jogou isso na minha cara, saca? Antes de eu ser UI designer, eu tipo, trabalhava muito com marcas, né? Ainda faço marcas e tal. Mas assim, tipo, eu comecei a ver alguns vídeos do Walter Matos, não sei se vocês conhecem, aliás, vocês devem conhecer, né? É basicamente assim, dos caras que tipo, eu já vi falando a respeito de caso grid, né? É o cara que tipo assim, eu pago mais pau, né? O cara, ele é realmente foda. E aí, cara, eu vi alguns vídeos dele falando sobre Fibonacci, né? Tipo, como é que no caso ele, sei lá, ele no caso aplicava, né, a técnica e isso, tipo, dentro das marcas dele. E aí, cara, eu fui atrás, né? Por Fibonacci, comecei a estudar e tal. E aí eu construí uma marca toda em Fibonacci. Tipo assim, até o kern entre as letras estava dentro do Fibonacci, saca? Tipo assim, daquela sequência, né? De tipo 1.618, né? Tipo, assim, até o kern entre as letras. E aí, cara, eu fiquei, saca, animadão e tal. Tipo, na época, eu tipo, assim, eu fiz ícones, sabe, tudo mesmo, espaçamentos, e aí eu postei no grupo da UFMA, né? Assim, tipo, Saudosa UFMA. Aí, galera, é o seguinte, vocês aí que tipo, tem, sei lá, curiosidade, ou então, sei lá, interesses, eu fiz essa marca aqui completamente usando Fibonacci, né? Tipo assim, as medidas tipo, certinho e tal, e aí eu esperando assim que tipo, eu ia ser ovacionado, né? Ego legal e tal.
Aí, cara, assim, tipo, o primeiro comentário foi, cara, legal, tu usou o grid, mas tá feio. Tipo assim, na minha cara, eu falei assim, cara, porra, bicho, mas eu usei o grid, cara. Bicho, o grid ele não vai te garantir que o teu trabalho vai ser bonito, saca? Pra te falar a verdade, isso vai doer aqui, porque é uma verdade que dói. Cara, quase sempre as coisas mais bonitas, elas vêm da observação do teu olho e não das regras que você está utilizando, entendeu? Por isso que é muito importante você trabalhar com ajuste óptico, entendeu? Tipo, por exemplo, você tem, tipo assim, as fontes, elas são basicamente a prova disso, né? As fontes, tipo assim, elas não são sempre, no caso, geométricas. Por quê? Porque às vezes você precisa compensar uma coisa ou outra, entendeu? Então, esse papo aí, ele tipo, é papo para horas, entendeu? Então, assim, o grid, ele não vai te garantir um bom resultado. Ele é guia, né? Ele é guia, ele não é certeza, né? Então, vamos lá. Eu vou aqui tipo, citar alguns tamanhos de tela e tipo, depois a gente volta a falar sobre grid. Porque essa informação aqui, ela é tipo, relevante. E quando eu pensei nessa call aqui, eu pensei na animação das telas se reduzindo, eu precisava fazer ela, desculpa. Vamos lá. Cara, a gente tem alguns tamanhos de tela hoje, no mercado, tipo, a gente, no caso, produz hoje, a gente desenha hoje desde no caso, material para telas de, sei lá, deixa eu ver aqui, uma tela minúscula, sei lá, no caso, relógio, smartwatch, né? Até TVs gigantes, né? Então, assim, eu, tipo, no caso, listei aqui as principais que a gente, no caso, desenha hoje. Ó, tipo, tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo. Fala. Agora eu acho que pegou. Tá meio fora do time, mas do Fibonacci. Vem bem da teoria aristotélica sobre o que é o belo, sobre o que é a estética. Nesse ponto, tem um argumento muito fraco. Olha, na natureza tem Fibonacci, por isso que a gente acha que o belo. Tem muita coisa que a gente reconhece como belo e que não usa Fibonacci. Então, esse argumento é muito fraco, mas é muito utilizado no mercado. Era só esse ponto mesmo. Não, que isso. Bem colocado. Deixa eu falar um ponto sobre isso. Quando eu falei sobre isso, é bom entender um ponto seguinte. Quando eu falo de conceito estético, num jeito mais abrangente, Fibonacci não define o que é belo. Eu estou falando que, naturalmente, existe isso, e principalmente nas principais categorias da arte, a simetria sempre foi muito acessada. Então, tipo, isso é muito natural. Não, hoje em dia não, até porque a gente falou sobre até a própria marca do Google, ajuste óptico, formas circulares e tudo. Então, tipo, isso não define nada, mas é um ponto de ancoragem. Tanto que então, o que é simétrico... Não, pode terminar, desculpe. Pois então, tanto que o que é simétrico naturalmente tende a ser bonito. Mas, claro, como o Vitor falou do exemplo dele eu também já fiz marca com Fibonacci, que eu não gostei do resultado final, não. Tipo, como ele falou, tipo, depois que eu fiz os ajustes ópticos, eu falei, cara, agora sim tá bem melhor. Mas em outras características, tu isolar isso e não categorizar é muito ruim, porque é uma coisa muito clássica. Tá em arquitetura, tá em design, tá em produção de quase tudo que existe, assim. É basicamente isso. Só adicionar uns elementos históricos. O design, a gente tem muito essa visão aristotélica do que é o belo e bastante da visão kantiniana, que ele torna um belo subjetivo. A gente tem essa dualidade de pensamentos. Então, a gente tem muitos argumentos desses dois tipos. A gente tem muito da arquitetura, da simetria, aristotélico, da estética, por causa do Renascimento. A gente vê muito igreja, arte, o Renascimento. Tem muito essa ideia de Aristóteles, do simétrico, da proporção áurea, que vai crescendo em escala. E por isso que a gente tem muito disso nos argumentos. Mas é um argumento, não diria que é refutado, porque é impossível a estética. Ela é subjetiva na objetividade dela, então é complexo. Mas é um ponto difícil de debater. Não é um fato real. O cara vai botar Fibonacci e vai ficar bonito. Mas aí vem de um ponto muito importante, que é a questão de observação. Design
como tá um pouco interligado à arte, é muito, muito subjetivo. O que é bonito varia demais, saca? Então, por isso que a gente teve muita... A gente tá falando sobre, cara, arte clássica, a gente tá falando sobre Não, exatamente. impressionismo, saca? Tipo, isso que é legal falar. Como eu falo, tipo, é um ponto de ancoragem. Eu, particularmente, gosto muito de coisa alinhada e coisa perfeitamente simétrica. Eu adoro, eu acho muito bonito. Como tem os designers que não curtem tanto e gostam de uma parada mais abstrata, mais variada e tal. Então, tipo, isso é muito legal, tipo, essa diversidade, saca? Legal, Exatamente, legal, galera. porque a gente tenta botar padrões para estética, é impossível. A gente tem várias filosofias estéticas e o que a gente estuda basicamente é a filosofia aristotélica e a kantiniana, mas tem várias filosofias. Acho que é só isso mesmo. Legal, legal. Pô, bom saber que, tipo, que a gente tem aqui gente que... Cara, assim, cara, bicho, esse assunto, ele é... É um outro assunto, Pô, Posso pôr um pouco nisso aí? Pode sim, cara. Fica à vontade. Cara, eu acho que no fundo, assim, no final de tudo, cara, ela é interessante, né? A questão das metodologias e tudo que a gente usa. Mas no final, cara, quem decide mesmo, como eu trabalho com o UX, é o usuário, cara. Entendeu? Então a gente pode fazer o que for. Se o usuário não conseguir ter uma boa experiência com o produto, cara, pode ter grid, pode não ter grid, pode ter cor bonita, cor feia, cara. O que vale no final é a experiência que o usuário vai ter com o produto ali, entendeu? Então, eu acho que é interessante, sim, a gente sempre saber as metodologias e os processos como fosse uma ferramenta que a gente pode usar em algum momento, sabe? Mas no final a gente sempre tem que ter essa visão. Pô, o usuário que está usando esse produto aqui, ele está tendo uma boa experiência? Tá, então tá com o pau, tá funcionando e não conseguir atingir o objetivo. É isso, sabe? Legal. Atingir que eu acho que, tipo assim, no fim é isso, né? É você conseguir atingir o objetivo, seja lá seja lá qual técnica, seja lá qual grid, seja lá qual técnica, no caso, você utilize, né? Vamos lá, vamos seguir aqui para a gente conseguir fechar o talk dentro do tempo estimado. Certo, aqui eu mostro alguns outros tamanhos de tipo telas que tipo, normalmente a gente utiliza, né? E vamos passar aqui para o próximo tópico. O que compõe um grid em UI? Gente, bem simples. Deixa eu ver que sumiu aqui, peraí. Tá todo mundo aqui. Certo, o que compõe um grid em UI? Cara, linhas, colunas e calhas, né? Ou algumas pessoas chamam de gutter, né? Que é o termo em inglês. Então, linhas, colunas e calha. Basicamente, não vai fugir muito disso aqui. Tipo, tem uma galera aqui, no caso, tipo, eles colocam outras partes, mas aí como eu falei, né? Aqui a gente está dando uma pincelada em cima disso tudo, né? Vamos falar um pouco... Opa, eu acho que eu tô compartilhando a tela, galera. Tua tela não tá compartilhada, não. Não, né? Deixa eu voltar aqui, peraí um minuto. Deixa eu compartilhar a tela aqui que deu ruim. Certo, beleza. Voltando aqui, vocês estão conseguindo olhar aí? Tudo ok, gente. Pode seguir. Tá, beleza, vamos lá. Então, assim, como eu falei, né? O grid, ele é composto por linhas, colunas e calhas, né? Calhas, ou no caso gutter, é essa separação entre as colunas, né? Então, você tem colunas, linhas e a separação entre as colunas. Você também tem, no caso, margem aqui, mas aí isso aí tipo assim, é o aprofundamento disso, né? Então, vamos seguir aqui. Falar um pouco sobre os frameworks mais utilizados e os mais comuns dentro da nossa área, né? Basicamente, a gente tem dois que, tipo, no caso, a maioria, ou no caso, a galera ela vai por um lado, ou a galera ela vai por outro, ou ela dá uma de Kaique e inventa o seu próprio grid, né? Assim, a gente tem, no caso, o Bootstrap e o Material UI, né, que ele usa como base o grid de 8 pontos, né? O Material, no caso, UI, e até mesmo o material da Apple também usa o grid de 8 pontos. Mas, assim, esse grid de 8 pontos é uma outra causa, saca? A gente vai ver aí alguém que, no caso, já no caso, usa ele, tipo, já sabe mais ou menos como é que, no caso, ele funciona para, tipo, se aprofundar melhor nele, né? Eu vou focar um pouco no Bootstrap, né, aqui. Então, vamos falar um pouco sobre as características do Bootstrap, né? As principais. O Bootstrap, ele possui 12 colunas. Ele tem aquele gutter, as calhas, elas são fixas. E ele tem step de 5.
O que é esse step de 5? No caso do grid de 8 pontos, o step dele é 8, né? Ou seja, tudo que é, no caso, criado dentro no caso, daquela tela, vai variar em 8 pontos, né? Ou 8 pixels. Isso serve para tipo, formas, isso serve até mesmo para fonte, entendeu? Tipo, a fonte ela vai variando dentro disso. Então, assim, já no caso, o Bootstrap, ele usa step de 5, né? Ou seja, tipo assim, a coluna. Você nunca vai ver a coluna de um grid Bootstrap mesmo, ela sendo, sei lá, no caso 72, por exemplo, ou 64, saca? Ela vai ser 70, ela vai ser, no caso, 65, ela vai ser 90, ela vai ser, no caso, 95. Depende muito do tamanho da tela onde você está desenhando e depende muito das adaptações que você faz em cima dele, né? Tipo, eu já, no caso, utilizei 70 de largura de coluna, eu já no caso, utilizei 65, entendeu? Depende muito também do projeto, né? Então, step de 5, calhas fixas de 30 pixels e 12 colunas, né? Basicamente isso. Vamos seguir aqui. Modulação dentro do Bootstrap. Cara, isso aqui é sensacional, assim, tipo, se você conseguir entender isso aqui, você já vai conseguir projetar muito mais rápido e com muito mais precisão dentro do teu grid, né? O que é a modulação dentro do Bootstrap? Cara, 12 colunas, digamos que assim, é algo excelente, porque, tipo assim, você tem 12 e você tem os divisores do número 12, né? Tipo 1, 2, 3, 4 e 6. Ou seja, você consegue dividir elementos assim como tipo dentro dessas 12 colunas com muita facilidade, né? Tipo assim, vou dar aqui um pequeno exemplo. Aqui você tem um bloco que ele ocupa as 12 colunas, certo? Mas você pode ter dois blocos ocupando, no caso, cada um ocupando 6 colunas, certo? Você pode ter ainda uma outra divisão, tipo, ocupando, sei lá, 1/3 cada, ou então 1/4 cada. Você pode ter ainda mais divisões. Então, assim, você tem essa liberdade de, tipo, escolher, basicamente, como é que você quer blocar, no caso, o teu layout, né? E aí, isso não se restringe a essa organização aqui. Você pode simplesmente pegar e colocar, sei lá, 1/3 no caso alguma coisa para cá, você pode botar 2/3 para cá, ou sei lá, 5/6 para cá, 1/6 para cá. Aqui eu estou, no caso, dividindo, né, no caso, as colunas em 6 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí que eu pego 5/6, pego 1/6. Então você tem toda essa possibilidade de brincar com as modulações que o Bootstrap ele te oferece, né? Tipo, aqui você está literalmente modulando, saca? Você está tipo, organizando as suas coisas de tipo, diversas formas, né? Então você tem N variações dentro das 12 colunas, certo? Seguindo aqui, vamos falar sobre responsividade dentro do Bootstrap, que é basicamente o nosso último assunto. Responsividade é um negócio tipo assim que também daria uma outra call assim, mas muito fácil, saca? Porque é um assunto que ele é basicamente atual, né? Hoje a gente tem vários tamanhos de tela e assim, o que é um site responsivo? É aquele site onde as informações e, no caso, o conteúdo dele, ele se adapta a vários tamanhos de tela e conserva o entendimento do usuário, né? Então, assim, tipo assim, a ação que no caso que essa pessoa ela consegue fazer em uma tela grande, ela vai ter que conseguir fazer em uma tela menor, entendeu? Então, assim, isso aí passa muito pelo UX, né? E passa muito pelo teu desenho, né? Se, tipo, o teu desenho, ele é um desenho que ele atende aos requisitos da responsividade, né? Então, vou dar um pequeno exemplo aqui. Tipo assim, imagina que isso aqui é uma tela de 1440, né? Que é o tamanho de desktop que eu, no caso desenho hoje, certo? Quando você reduz essa tela, tipo, a princípio, você tem apenas uma perca de margem, né? Esse é o comportamento dentro do Bootstrap. Tipo assim, por exemplo, se eu tivesse aqui uma tela de 1920, no caso 1920, e eu, no caso, reduzisse essa tela, eu não teria mudança dentro do desse meu conteúdo. Eu teria apenas uma redução da margem.
Por quê? Porque, basicamente, entre 1440 e 1366 não tem nenhum breakpoint, né? E o que é um breakpoint? Breakpoint é um ponto, é um ponto da tua tela onde ela vai sofrer uma quebra, né? Quebra no sentido bom da palavra. Ela vai sofrer uma adaptação para a tela que está abaixo dela ou acima dela, né? Para o tamanho que está abaixo dela ou acima dela. E aí a gente tem o tamanho extra largo, que acima disso aqui tudo é laptop, desktop ou TV. E aí você tem em 1200 o primeiro breakpoint, onde o conteúdo ele vai se readaptar para atender aos requisitos dessa próxima tela. E assim por diante. Abaixo de 576, tudo é mobile, entendeu? Então, basicamente você vai ter apenas resize, né? Você não vai ter mais organizações assim que vão ser visíveis, né? Então, assim, 1200 a gente já não tem mais área de respiro, né? A gente já não tem mais margem. Ou seja, esse conteúdo ele vai precisar se adaptar para a próxima tela, entendeu? Então, note que aqui a gente já teve uma redução significativa do tamanho da imagem. O texto também ele se no caso adaptou aqui. E se eu diminuir mais ainda para o próximo breakpoint, a gente nota que a gente vai ter a primeira, digamos que no caso, o primeiro conteúdo, o primeiro movimento típico do que é responsivo, entendeu? Gente, a nossa leitura em uma página, ela é basicamente essa aqui, e aí que no caso o UX deve saber mais a respeito disso. Aqui a gente tem um ponto A, aqui a gente tem um ponto B, beleza? A nossa leitura, ela é sempre essa aqui, a gente lê aqui, e assim, a gente precisa manter a mesma experiência quando a gente vai para telas menores. Ou seja, se eu estou lendo aqui AB, qual é, no caso, a organização que deve acontecer? No caso, o teu ponto A ele precisa se manter e o teu ponto B ele precisa descer. Por quê? Porque assim você continua lendo AB, entendeu? Então, assim, esse movimento ele é necessário. Outra coisa, olha, deixa só eu mostrar aqui basicamente como é que no caso funciona. AB e aqui eu continuo lendo AB, entendeu? Notem também que, assim, aqui eu não pude mais comprimir, no caso, esses menus, né? Então, assim, ele vira menu hambúrguer, né? E aí a gente já tem algo mais comprimido aqui. E assim por diante. Você tem aqui já, no caso, uma navbar menor e tal. Então, assim, tudo se adapta ao novo tamanho de tela, né? Vamos agora... Eu vou agora... Tipo assim, eu acho que esse aqui deve ser, com certeza, o último slide. É isso mesmo. É o último slide. A gente vai só, abrir rapidão para, dois ou três minutinhos aí para, se alguém quiser comentar alguma coisa relacionada aos dois últimos tópicos, pode ficar à vontade. O lance que você... Eu tenho uma... Opa! Pode falar, Luan. O meu era só uma dúvida. Não é dessa parte, não. Tá. Na parte que tu estava falando sobre design... Vai voltando. Certo. Volta. Mais? Isso, volta. Pode voltar. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu selecionar aqui, porque eu acho que eu não... Qual é, no caso, exatamente a parte? Naquela parte que tu falou sobre design atômico, que aqui? tem moléculas Sim, e tal. Sim. Qual foi a referência que tu disse mesmo? Atomic Design, né? Atomic Design, cara. Do Brad Frost. Do Brad Frost. Eu mandei um link aí no chat, só que eu vou mandar lá no grupo. Ele tem o livro dele, ele postou todo em um site, aí tu consegue acessar todo o livro e ler pelo site. Então tem lá tudo. Tu vai mandar no grupo do Telegram, Luiz? Vou mandar sim. Beleza, valeu. Era só isso, gente. Da hora, não? Tranquilo. Já puxando nesse assunto rapidinho antes do Luan falar, desculpa, Luan. Tem o Atomic Design, tem se não me engano, é Partner Design, alguma coisa assim, que eles trabalham com o mesmo conceito de elaborar esses módulos, só que tem algumas diferenças, né? Só poucos, mas eu vou procurar também mandar aqui para vocês. Massa demais. Alguém mais aí? Alguém mais quer... Agora, Luan quer falar. Não levantou a mão aí. Sobre o que você estava falando sobre a questão da leitura de tela, tem duas tipos de leitura de tela que é interessante a galera também pesquisar, que é o lance em F ou em Z.
Então, tem essa sequência da esquerda para a direita, mas tem dois princípios que o pessoal já fez bastante teste, que é a parte de dizer que você lê da esquerda para a direita e depois você volta para baixo, dependendo da dobra que você tá, e aí você volta de novo a ver para o lado direito, e tem F, que você lê assim, que é como se fosse uma figura em F mesmo, você coloca um F na tela para você ver como o usuário está lendo o conteúdo que você coloca na dobra ali. Então seria interessante se a galera tem conhecimento. Essa leitura em F, geralmente ela é mais aplicada em programas de computador, né? Quando você tem uma barra lateral do lado esquerdo, então você consegue colocar as opções todas do lado esquerdo e o conteúdo principal na parte mais visível. Pelo menos, assim, de exemplos que eu já vi, que mais utilizam isso são programas, né? Sim. Algumas landing pages também é possível aplicar esse tipo de leitura. Exatamente. Tem um material chamado Eye Tracking, que é um estudo que também foi feito, deve ser esse que o Luan está falando, né? Onde ele estuda essas principais variações mesmo de como a pessoa consegue fazer a leitura de uma página. Z sendo a mais comum, né? Mas realmente tem outras variações e, em complemento ao que o Caio falou, realmente isso muda muito de que tipo de interface a gente está falando, né? Por isso, por exemplo, que num site a gente geralmente utiliza a interface UI Tracking em Z, mas quando a gente está falando de painel, a gente está falando de um outro tipo de leitura, né? Que já é um pouquinho do F que o Luan falou. Então, cada tipo de interface que você está desenhando, ele vai pedir um nível de leitura diferente, né? Por exemplo, o painel, ele tem a borda lateral, geralmente, onde ele faz tópicos para serem navegados à direita, né? Então, ele também muda um pouco a lógica, dependendo de como a interface está sendo desenhada, né? Mas o que a gente tem hoje são padrões para cada uma dessas interfaces. Então, hoje eu tenho o quê? Eu tenho aplicativo, eu tenho painel, eu tenho listas, eu tenho o próprio website. Cada uma delas a gente precisa entender qual que é a maneira como os olhos da pessoa vai ler, né? Uma das partes do UX design é justamente são justamente esses dispositivos de eye tracking, né? Ele coloca uma pessoa de frente para o computador e ela vai olhar uma interface e eles têm uma câmera que vai tentando mapear o movimento dos olhos na página para ver quais são os pontos de calor, onde os olhos percebem primeiro. E eles fazem isso para readequar, né? Então, grandes como a Amazon geralmente fazem esses estudos para entender como posicionar melhor seus produtos para vender mais, né? E o Google também utiliza essa guideline para conseguir construir as próprias interfaces deles, né? Desde a parte do próprio buscador, né? Até as soluções mais famosas como o Gmail e tudo mais. Massa demais. Massa demais. Galerinha, tipo assim, antes de eu propor aqui, no caso, o desafio, eu queria novamente, saca, agradecer a todo mundo que, no caso, participou aqui, que dispôs o seu tempo e tal. Pô, foi muito legal as conversas durante no caso, essa call, foi muito bacana ver aí partes filosóficas sendo abordadas aí, Caio e Malvão, Kaique, no caso, e Malvão, dando os seus pareceres aí muito bem colocados. Cara, é muito legal também a gente ter duas pessoas aqui que tipo, entendem muito sobre essa parte de UX, né? Que é o Luan, né? Luan? É Luan o nome? Luan, né? Pois é, Luan e o Gabriel, que tipo, Gabriel, ele poderia até ter participado, saca um pouquinho mais, né, Gabriel? Pô, a tua opinião é sempre super bem-vinda, cara. Pelo amor de Deus, não deixa a gente sozinho aqui, não. Então, assim, é muito bom ter, tipo, pessoas com uma outra visão, né? Eu acho isso super, super bacana. Regina, fala. Queria dar só uma contribuição aqui no finalzinho, antes da gente passar para o desafio. Pode falar, que é o seguinte, a gente focou em Bootstrap, mas a gente tem vários outros frameworks, né, para trabalhar. Sim. E o Bootstrap, no caso, é o mais famoso. E é o mais usado e tal. E assim, tem Foundation, tem Materialize. E o que eles têm em comum é que eles usam uma grid de 12 colunas. E isso, de fato, serve para 80% a 90% dos projetos. Só que em alguns casos raros, a gente vai precisar fazer um projeto mais complexo, um dashboard com mais informações, e a gente vai precisar de um grid com mais colunas. E aí, um tempo atrás, eu estava precisando disso, e eu achei um framework chamado Semantic UI. Eu vou colocar o link aqui para vocês. Semantic UI. Ele é muito legal, só que assim, ele é bem mais complexo, ele é tanto para o designer quanto para o desenvolvedor, ele é um pouco mais complexo de entender, mas ele aborda um grid de 16 colunas e eu gostei muito de utilizar ele.
Massa, bicho, massa. Depois eu vou dar uma Oi, sacada nele aí, eu não tinha olhado ainda não. Fala. Pois é, cara, deixa eu contribuir também algumas coisas. Tipo, foi passando. Quando eu comecei a estudar, né, principalmente com Otto e com Gineto, eu peguei uma referência muito forte com o Bootstrap, né, mas depois, quando eu comecei a desenvolver telas com outras pessoas, também é possível que você construa um grid e que você passe para o desenvolvedor as regiões onde você vai aplicar o layout, né? E aí você já pensa numa dobra como um layout completo, mas pensa na interface como vários pedaços que precisam ter um layout também. E aí que tu consegue encaixar o grid, onde tu divide em porcentagem a tela, né? Quem é a galera da programação sabe bem do que eu estou falando, em dividir a tela em porcentagens, e dentro de cada porcentagem dessa, você aplica os módulos que o Gineton falou. Então, é uma maneira também de você combinar o Bootstrap, né, com um outro conceito de montar o layout como um todo, né, na parte de scan. E com isso, né, você consegue ter as partes nomeadas para você, caso precise, dobrar uma dobra, copiar um elemento, reposicionar ele. Então, ele já está medido em módulos dentro de um módulo maior. Então, é como se fossem várias caixas, né? E, inclusive, como o Ailton complementou bem, existem alguns outros frameworks, né, que eles já não só te mostram como eles usaram o grid, mas que eles mostram como cada componente tá usando um grid específico, né? E aí o teu desafio é encaixar todos esses componentes que estão dentro de um grid, dentro de uma tela que tem um grid, né? Então, não necessariamente a gente fica preso às 12 colunas. Otto mesmo também já me falou, às vezes eu ficava preso, cara, eu vou construir dentro do grid, eu ficava parecendo um retardado, batia de um lado, voltava pro outro, mas eu não tô conseguindo jogar pra esquerda. Aí joga pra esquerda, fica tudo pensa, o bicho não tá errado, aí ele, não, pô, faz primeiro a tela, depois tu vai encaixar no grid, e aí a gente entra com ajuste óptico, e aí também CSS não precisa estar alinhado 100%, quando tu bota lá para ele alinhar no centro, ele vai alinhar no centro da região. Então, tu não pode pensar nas 12 colunas só para a tela inteira. Às vezes, dentro de cada pedaço daquele, é só a região onde o conteúdo precisa terminar. Mas como eles vão se posicionar dentro, onde eles vão estar alinhados, quantos pixels vai ter para cima ou para baixo, acaba mudando muito, né? Então, mesmo que tu faça a proporção perfeita, quanto mais capilaridade tu bota no teu projeto, vou botar uma tipografia nova. Tu vai colocar dentro do padrão, na hora que o desenvolvedor setar, se ele estiver usando porcentagem, se tu estiver usando pixel, já bagunçou. Não tem mais a proporção. Então, às vezes tem que pesar e ver qual é a melhor maneira de construir o layout. Você construir nomeando primeiro, riscando e montando o esqueleto, e depois a gente ir entrando na parte visual e aí arrumando e organizando ele com um grid de 12 colunas, né? Eu demorei muito para aprender. E, tipo assim, eu já perdi projeto porque eu tive que refazer e eles sabem aí, eu já mostrei para ele projetos que eu já tive que refazer várias e várias vezes para encontrar o meu jeito de fazer a tela, mas graças a Deus essa galera manja muito, bicho. Eles são capela. Assim, galera, vamos agora, vamos nos divertir um pouco, assim. É um desafio que eu vou basicamente propor aqui, né? A gente vai ter um desafio e, assim, em que consiste esse desafio? Lá no Instagram da UI Coletivo tem um link lá do Linktree, né, Otto? E lá a gente tem um documento em Adobe XD, quem usa Figma aí já está barrado, você está out. Quem usa Figma aí já... Assim, mas, pô, o XD... Eu sou uma piada para você? Porque se depender de Gino, tem outro XD no Photoshop. Mentira! Meu Deus! Respeite o XD! Bicho, é apresentação, é animação, XD, meu pai do céu. Eu sou usuário Figma frustrado, só para deixar claro. Ok, assim, lá a gente disponibilizou um arquivo .xd. Ele já está com, no caso, o tamanho 1440 desenhado. Eu facilitei aqui para vocês, aqui, ó. Eu vou até botar aqui para vocês, espera aí. Um minutinho. Facilitei aqui basicamente o processo para vocês. Esse é o layout, saca? Esse é o layout. Eu desenhei ele, tipo, no caso, rapidão. E qual que vai ser o desafio deste nosso domingo bonito, meu Deus? A gente vai redesenhar esse layout aqui para outros 2 tamanhos de tela. Tá aqui o nosso documento. A gente tem o 1440 aqui como base, né?
E a gente tem aqui, eu já deixei pronto, no caso, a tela de 768 e 375. Aonde que está esse arquivo? Esse arquivo está basicamente na bio do UI coletivo, aqui, ó. Vocês podem ver, deixa eu só jogar. No bio do link. Na bio, como é? Na bio do link. Ai, cara. Deixa eu só minimizar aqui rapidão. Cara, eu tô apanhando com isso aqui, bicho. Que isso? O que tá acontecendo? Certo, aqui, ó. Vocês podem ver aqui no Linktree aqui. E ele tá bem aqui, ó. Challenge 003 Grid, né? Então, assim, o que eu quero? A gente construa, no caso, essas outras duas telas. Eu também vou, no caso, fazer isso. E aí, tipo, no caso, mais tarde, depois que a gente, no caso, finalizar, a gente pode começar a postar lá no grupo do Telegram pra gente ver quais foram as soluções que, tipo, vocês chegaram para solucionar esse abacaxi aqui, né? Lembrando que não tem certo, não tem, no caso, errado. A gente vai debater as soluções e aí a gente vê se, tipo, realmente esse call ele serviu para alguma coisa, certo? Não tem certo, tem alguma coisa para... Não tem certo nem errado, mas se tiver errado, eu vou dizer. Exatamente isso. Não tem certo nem errado, mas se estiver errado... Mas se tiver feio, todo mundo vai saber. Ninguém vai saber, né? Ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, todo mundo vai perder, beleza? Certinho. Então, assim, Otto tem alguma consideração? Cara, quero agradecer também todo mundo que compareceu. Quero reiterar uma coisa aqui sobre o Figma. Eu gosto muito do Figma. Também gosto muito de XD. Cala, herege. Eu aprendi que o XD é bom para apresentação e que o Figma é bom para trabalhar. Foi isso que eu aprendi nos últimos tempos, né? Deixa eu ver se o Kaique tá aqui. Os nossos Se tu projetos quer de verdade. trabalhar, Kaique saiu? Figma. Se tu quer só fazer uma resenha, tu faz no XD. E esse bicho, rapaz, meu Deus do céu. Não, mas tô aqui ainda. E Kaique, olha essa atrocidade que estão falando aí, Kaique. Que isso, bicho? Kaique é o rei do XD, né, cara? Tá doido, bicho? Tá doido. Kaique é o... O Kaique, ele tá falando, ele falou o seguinte, que, tipo assim, ele não é defensor de software, né? Ele tá cagando pra isso. E eu tô muito na linha dele, saca? Tipo... Não, até a Adobe patrocinar, amigo, não tem feito nada. Agora a Adobe patrocinando, eu visto camisa, Adobe Lover, imaculo meu MacBook aqui, boto um adesivo da Adobe, entendeu? Fico enchendo o saco da galera pra ficar usando. Mas ela não me pagando nada, caguei, bicho. Eu que tô pagando pra usar. Né? É verdade, bicho. O Figma é gratuito, viu? Figma é gratuito. Quer dizer que não. É uma versão capada, safada. Até que dia é bom, até alguém fazer um arquivo colaborativo, isso aí não presta mais. Meu amigo, já Tocou na ferida aí, ó. Esse bicho tá... Mas beleza, galera. Então, voltando aqui ao ponto, agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui presentes, né, e pedir que vocês realmente tentem fazer esse desafio, né? A gente vai pontuando lá o que a gente achou lá do grupo e vai também repostando lá no UI coletivo para poder construir essa corrente aí de pessoas que já trabalham com UI aqui em São Luís e fora também, né? Rapidão. Por que Capela? Não é Capela? Porque essa expressão não é comum para ele aí, cara. Não, pô, é porque Kaique, pô. Kaique, ele não é daqui, pô. Onde é que tu mora, Kaique? Olha aí, na Rua do Amendoim. Rua do Amendoim. Olha, linda, bicho, foda. Linda. Esse endereço do Kaique é sensacional. É inconfundível, Amendoim é bom demais, bicho. É bom demais. Bom demais. Sim, Kaique, você vai falar alguma coisa? Não, assim, é o que eu já tinha comentado pra tu, pessoal, particularmente. Tu fez um material muito bacana, bem acima da média, porra, fez animações. Eu fiquei com preguiça, tá ligado? Eu olhei pra isso e olhei, eu teria preguiça de fazer isso, tá? Isso não é fácil pra mim. Mesmo sendo batido, porra, tem milhões de artigos no Medium. Assim, eu quis compartilhar por quê? Porque eu vi que tu fez algo diferente, tá? E você adicionou uma perspectiva pessoal. Então, para mim, é muito bom isso. Não é mais um artigo de grid qualquer, tá? É algo que tem um carinho, tem uma essência. Então, é por isso que eu gostei de compartilhar esse conteúdo. Massa demais, bicho. Cara, obrigado. Eu já te agradeci. Antes, vou te agradecer novamente. Você trouxe bastante gente para cá.
pô, legal também conhecer, tipo, a galera aí, saca? O Luan, cara, pô, muito massa, bicho. Massa ter você aqui, o restante da galera aí. Como é o nome da outra menina que veio também? Deixa eu só olhar o nome dela aqui. Dá um oi aí. A Jéssica. A Jéssica, né? Pô, Jéssica, valeu, cara. Obrigado por ter, no caso, comparecido. A outra galera, ela é de casa, viu? Vocês não vão ganhar atenção. Se sintam sem atenção. Cara, mas assim, foi massa, viu? Foi massa. Até Malvão colou, pô. Que massa, bicho. Isso aí é muito bom mesmo, de verdade. O arquivo tá lá, viu, galera? O arquivo tá lá. Eu peço, assim, muito que tipo, vocês baixem, tipo, tentem fazer as outras duas telas lá e a gente vai ficar aguardando os desenhos de vocês, viu? Seu Caio, Ailton aí, Danilo, a galera toda aí, beleza? Ouviu, Danilo? Danilo que simplesmente ele tá ninja hoje. Então é isso, galera. Muito bom. Parabéns, Ginito. Eu não sei como é que se finaliza uma live. Eu não sei eu tenho que finalizar aqui, eu não sei dizer adeus, pô. Eu não sei dizer adeus, pô. Eu não sei dizer adeus. Eu amo todos vocês, cara. Deixa o like, deixa o like. Pô, bicho. Galerinha, deixa o like. A gente vem aí com mais conteúdos longos, foda. A gente vem com mais. Se bater 2.000 curtidas, tem próximo vídeo. Ele vai aí, Malvão. Sorteio de Bootstrap. Aí, Malvão, te liga, Malvão. A gente vai ver, cara, aí, cara, uma call tua aí futuramente, viu, bicho? Falando sobre alguma coisa também, viu? Luan também, cara. A gente pode também ser, conta cara, contigo aí, cara. É um cara que, tipo, entende, no caso, legal. A Jéssica aí também. Kaique, eu tenho certeza que ele não vai querer fazer. Mas o convite tá feito, viu, pai? O convite tá feito. E, cara... Ativa o sininho. Onde é que é o sininho? Aqui, né? Ativa o sininho das notificações, viu? E a gente vai se encontrar em um próximo talk aí. Valeu, galera! Valeu, pessoal. Esse documento, ele vai estar daqui a pouco lá no... Porra, Alto, como é que fala? Lá no Linktree e também lá no grupo do Telegram. Pronto, Exato. É isso exatamente. Pronto, eu vou compartilhar lá. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu, galera. Nós. Boa coisa. Tchau, todo mundo. Até mais. Segue lá no Instagram, dá um like. Cadê? Bota o perfil do Kaique lá no grupo do Telegram também, pô, pra gente seguir. Rapaz, Kaique, Luan, tá no grupo ou não? Do Telegram? Eu não falo muito, mas pode botar. Galera, entra lá. Jéssica não tá lá no grupo também ainda, Danilo. Pô, entra no grupo lá, Kaique. Bota lá, deixa, galera. Eu não falo muito, mas eu vou entrar. Kaique é foda, galera. Kaique é foda, galera. Foda. O cara é sensacional. E, galera, fica na tua aí, doido. Presta atenção. O meu Instagram é Jonathan Rodrigues, viu? Se vocês quiserem lá dessa moralzinha também. E o e-mail? Otto. E o e-mail? Cara, ó. Aqui, ó. O de Otto é Otto Mendes. Um agradecimento assim. É Jonathan Batera. Jonathan Batera. O e-mail mais profissional que eu já vi na minha vida. @hotmail.com. Galera, assim, só para no caso fechar mesmo, cara, agradecimento muito grande a Otto, cara. Esse Otto é sem dúvida a maior referência que eu tenho de UI. Ele vai dizer, ele vai ficar puto aí, bicho, mas assim, sem dúvida a maior referência que eu tenho foi quem me ensinou de verdade antes. E assim, é um cara que eu devo basicamente. Ele tá com o olho cheio de lágrimas. Pois é, cara, tô aqui emocionado. Eu devo basicamente quase tudo que eu sei a ele. Porque algumas coisas eu aprendi com outras algumas coisas. Só besteirinha. Mas assim, cara, deixando claro, viu, Otto? Valeu, cara. Obrigado mesmo. Valeu, cara. Otto, ele me fez vencer algumas barreiras. Se ninguém percebeu, eu sou gago, viu? Não deu pra perceber. Não deu pra perceber. Não, gente. Ninguém percebeu, não. Aí, Malvão, fica na tua que tu também é gago, viu? Eu sou muito menos gago. Cara, é um nível de, tipo, gagueira de 1 a 10, tu tá level 8, Malvão, presta atenção. Então, assim, Otto, ele me fez, cara, quebrar essa barreira. Eu nunca tinha feito uma call na minha vida, foi a primeira e, tipo, vão ter outras, cara. Assim, eu sou muito grato mesmo, viu? Otto. Foi muito bom, Ginto, foi muito bom. Teu material foi muito bem feito, cara. Muito bem feito, muito bem produzido.
Porque eu fico puto, que eu tava falando outro dia aqui, que tem os materiais que eu tô vendo são umas palestras, dá vontade de dar uma rasteira no pessoal. Aí tu tá por fora, fico feliz com isso. Porra, mano, que massa, cara, que massa. Bicho, porra, agora eu, porra, tendo feedback positivo de Malvão, porra, eu posso morrer que, assim, tô até louco, pelo amor de Deus, bicho. Sensacional, bicho, sensacional. Galera, valeu, Ailton, Caio, Maicon, Douglas, Luiz Antônio, Jéssica, Danilo, Luan, Kaique, menos Malvão. Tamo junto. Amo vocês, cara. Ó, o link lá, viu? Baixem o arquivo. Valeu, galera. Valeu.